Acredito que os casos de Lost Media mais intrigantes e misteriosos são os casos com existência não confirmadas, porque alguns dos casos classificados com essa etiqueta geralmente são intrigantes e curiosos, o que nos faz mergulhar na história do caso, procurar mais a fundo e ver o que podemos descobrir. É como se fosse um vírus, tu pega e não consegue sair daquilo e você fica vidrado nessas coisas. Como o próprio nome sugere, são casos de Lost Medias no qual não se tem uma mídia do caso como imagem, vídeo, áudio ou alguma prova de sua existência. Um exemplo bem conhecido é a polêmica interrupção da Globo para noticiar o 11 de setembro enquanto passava um episódio de Dragon Ball Z. Além de ser considerada um caso de existência não confirmada mais popular do nosso país, é considerada um dos maiores casos de efeito Mandela no Brasil. Mas no vídeo de hoje, iremos aprofundar nos casos intrigantes de Lost Medias com existência não confirmada. Prepare um chocolate alpino, ligue o ventilador ou ar-condicionado do seu quarto, fique na cama e bora! Apesar desse caso ser um sucesso, alguns fenômenos parecidos não têm essa mesma sorte. Um deles se trata de um suposto curta live action que ficou conhecido como Butcher, ou açougueiro em português. Esse caso surgiu no subreddit r/tip of my tongue, um subreddit dedicado a encontrar mídias que os usuários não conseguem encontrar ou que não sabem seu verdadeiro nome. Existe uma versão em português desse subreddit que se chama R na ponta da língua, que possui as mesmas características. Voltando à história, em dezembro de 2019, um usuário chamado DeadUser00 fez um post relatando ter visto um curta que ele lembra de ter visto na Nickelodeon entre 2001 a 2004. De acordo com o relato do usuário, esse era um curta experimental em preto e branco que mostrava uma faca de açougueiro matando animais que, segundo o autor do post, eram feitos de ossos de animais reais, como gatos, cachorros, pássaros e coelhos. Ele também anexou uma imagem que ele acredita ser parecida com o visual do curta. Além disso, ele também se lembra de uma cena mostrando esses animais dentro de diversos potes. Ele disse também que esse curta passou em algum lugar da América Latina. Posteriormente foi descoberto que DeadUser00 é brasileiro e que possivelmente ele viu esse curta aqui. Após ele ter descrito o curta e dado a popularidade do post, funcionários da National Film Board of Canada, que é uma agência de cinema do governo canadense e que era parceiro da Viacom na época, dona da Nickelodeon, começou a procurar algum vestígio do curta nos arquivos da emissora, mas nada foi encontrado. Uma vez que há muita pouca evidência do filme, além do DeadUser00 e alguns outros relatos, muitos especulam que o filme seja uma farsa inventada ou uma falsa memória, ou que um curta foi confundido com outro curta chamado Odokuro por Aurélio Voltaire, ou com algum episódio de Coragem ou com Covarde. Existe um curta que alguns consideram como o real The Butcher, chamado Butcher's Hooks, que é um curta de 1996 feito pelo cineasta Simon Pummel. O que pode se levar em consideração é que existem alguns elementos no curta de 1996 que batem com a descrição do The Butcher. De acordo com um post sobre a história, o usuário editou e contou novidades, dizendo que acredita que o curta de Simon Pummel seja o verdadeiro The Butcher, pois algumas descrições, detalhes e trilhas sonoras se assemelham. Porém, há especulações de que esse suposto curta nem tenha passado em Nickelodeon, pois segundo pesquisas feitas pelo youtuber Puzzle, tudo indica que o autor do post na verdade possa ter visto esse curta no canal Locomotion, que era o canal de TV a cabo operante aqui na América Latina que transmitia primariamente séries animadas e animes voltadas para o público mais velho. O canal esteve no ar entre 1996 a 2005 e ele tinha o costume de transmitir curtas dentro da sua programação. Logo, é bem provável que o The Butcher foi transmitido lá. Contudo, e apesar da extensiva busca feita pelo Puzzle, não houve nenhuma confirmação oficial de que o curta ou qualquer outro curta semelhante foi transmitido nesse canal.
Acredito que todos que estão vendo esse vídeo saibam que os comerciais e curtas japoneses, em sua maioria, são visualmente estranhos. Alguns sendo mais assustadores que filmes de terror de Hollywood e alguns misteriosos. Houve um comercial que foi discutido no 2chan por usuários japoneses, no qual tem 4 nomes: White Humanoids, White People, White Humans, ou como ficou mais conhecido, Hitogata. Hitogata é um suposto comercial que foi descrito por usuários anônimos no 2chan por volta de 2004. O comercial era descrito com 2 figuras brancas que quando uma sumia, outra subia depois da outra e voltava, fazendo esse mesmo looping. E tudo isso junto com um efeito sonoro de trilha de trem. Segundo alguns relatos, o comercial se encerrava com uma mensagem que dizia algo como: a cada 2 segundos uma pessoa morre na Terra. Muitos acreditam que o comercial era na verdade um PSA, a abreviação em inglês para Anúncio de Serviço Público, que servia para conscientizar a população sobre os perigos de travessia no meio dos trilhos de trem. Enquanto estive fazendo minha pesquisa sobre este caso, eu vi o vídeo do Barry, e parabéns pelo vídeo e pela pesquisa, Barry. Ele disse que foi checar screenshots de posts antigos do 2chan, que é um 4chan para asiáticos, até que ele chegou em um post de 1999 relatando as mesmas descrições. Ou seja, o post de 2004 não foi o primeiro a comentar sobre Hitogata. Inclusive, eu vou aproveitar esse momento para puxar uma informação dada pelo Barry, que eu encontrei também. Um usuário da página do Lost Media Wiki, no tópico sobre o Hitogata, disse ter encontrado um compilado de comerciais japoneses dos anos 90, que foi publicado em 2019, e entre esses comerciais estava um bem semelhante ao suposto Hitogata. O que nos faz pensar em 2 teorias. A primeira é que esse comercial em questão é de fato Hitogata, e que esse é o caso autêntico de efeito Mandela, que é assim, as pessoas viram isso aqui, mas na realidade é isso aqui. A segunda é que as pessoas teriam juntado esse comercial com outro comercial do compilado, no qual há uma voz feminina dizendo: a cada 2 segundos uma pessoa morre no mundo, e ter transformado no que chamamos de Hitogata. Porém, nada foi confirmado. Há diversas recriações desse suposto comercial na internet, e caso esse comercial realmente spawne na internet, será bastante difícil encontrar o original devido à quantidade de recriações. Enfim, digamos que esse caso em questão continuará sem respostas oficiais até que algo surja misteriosamente para termos a resposta final deste caso. Além do dia em que a Globo supostamente interrompeu um episódio de Dragon Ball Z para noticiar o 11 de setembro, a outra peça de mídia perdida que ainda não foi confirmada a sua existência e que também é conhecida no Brasil inteiro, sendo esse o famoso caso do revolvinho do Chaves. Para chegarmos no caso em si, primeiramente temos que saber de uma coisa. O SBT teria recebido uma compilação de sketches exibidas no programa do Chaves, de 30 de abril de 1973, ou seja, das reprises que a Televisa exibia. Porém, não se sabe realmente se o SBT recebeu a fita do tal episódio já danificada, pois há relatos de algumas pessoas que sim, já havia problemas técnicos. Em 1991, houve uma enchente nos estúdios do SBT que ficavam na Vila Guilherme na época. Não se sabe exatamente quando foi a enchente, várias pessoas dizem que foi no dia 19 de março de 1991, outros dizem que foi no dia 25 de abril, enfim. Foi então que isso acabou surgindo um imenso desespero. A emissora foi obrigada a cancelar sua programação do dia. Isso não foi apenas para o estado de São Paulo, e sim para todo o Brasil também. E colocar alguns programas já que seus estúdios estavam alagados, sem poder gravar nessas condições. Foi então que na hora do TJ Brasil, o SBT colocou no lugar Chaves para tapar o buraco, e então iria ao ar esse episódio, que os fãs tanto relatam. Porém,
foi então exibido apenas nesse dia, e alguns fãs ainda disseram que o final chegou a ser cortado, de tanto danificado que estava. Mas aí vem um pequeno problema. Infelizmente, ninguém chegou a gravar esse episódio, ou vai saber mesmo se alguém realmente gravou. Até o início da década de 2010, muitos fãs chegavam a relatar que esse episódio existia, mas ninguém tinha uma prova concreta. Foi então que alguns fãs entraram em contato com alguns mexicanos se realmente havia teleguia falando sobre esse episódio. E uma pista surgiu. Apareceu um homem que confirmou a existência desse episódio na teleguia número 1050 do dia 25 de setembro de 72. A descrição da sinopse original diz: El Chavo del Ocho provoca pânico entre os vecinos ao tronar seus corretes. Traduzido: o Chaves causa pânico entre os vizinhos quando suas bombinhas trovejam. Acredita-se que o revolvinho do Chaves seja a primeira versão do episódio Bombinhas São Perigosas, ainda mais em mãos erradas, no qual o nome original é Los Tronadores. Coincidência ou não, no teleguia de 72, encontrado por um fã mexicano, diz que o nome do episódio no qual é comumente dito ser o revolvinho do Chaves também se chama Los Tronadores. Tudo leva a crer que o episódio seja a primeira versão da história conhecida mundialmente. Mesmo assim, nenhuma filmagem ou áudio da primeira versão foi encontrado. Nos anos seguintes da história da televisão do mundo, aconteceu vários casos de sequestros de sinais em que alguns foram assustadores, outros foram engraçados de certa forma e maioria misteriosos. Acredito que quem é velho no YouTube já tenha ouvido falar sobre o famoso incidente Max Headroom, em que o hijacker invadiu o sinal de duas emissoras de Chicago, a WGN do canal 9 e a WTTW do canal 11, no dia 22 de novembro de 1987, que causou repercussões nacionais. Mas o foco deste tópico é sobre a primeira interrupção do caso, que, no caso, aconteceu na WGN. A primeira interrupção ocorreu quando o jornal The 9 O'Clock estava transmitindo uma matéria sobre a vitória do Chicago Bears, um time de futebol americano. Até que em um momento, a tela escureceu como se fosse um interruptor. E isso permaneceu por 10 segundos, e logo em seguida aparece um homem com a máscara do personagem Max Headroom. Só que se formos assistir agora a primeira interrupção, notamos que não há nada mais do que chiados e falha de áudio, dando a entender que os hackers não conseguiram hackear o áudio da emissora e ter colocado deles. A possibilidade do áudio da primeira transmissão ser disponibilizado na internet é bastante provável, dado ao fato e consideração de que se os verdadeiros donos fizessem isso, eles seriam encontrados e finalmente presos. Entretanto, nunca iremos descobrir o que o homem disse na primeira transmissão. Well, if you're wondering what's happened, so am I. Actually. Apesar de todos os casos do vídeo de hoje terem algum tipo de mídia que ilustre as mídias em si e como eram, o caso de agora e o último desse vídeo só se baseia em relatos contados pelo dublador da série Ren e Stimpy. E só pelo nome da série vocês provavelmente já devem saber de qual mídia iremos tratar. Ren e Stimpy é uma série animada criada para a Nickelodeon por Bob Camp e John Kricfalusi. Foi o primeiro programa original da emissora a ser transmitido, e o show estreou em 11 de agosto de 1991 e foi um sucesso instantâneo tanto com a crítica quanto nas classificações, durando mais 4 anos antes do cancelamento. O show teve um grande impacto na cultura pop, mas uma conexão menos conhecida com a mídia popular foi que Kurt Cobain, isso
Kurt Cobain supostamente gravou uma música para o show em 1990. Kurt Cobain foi sem dúvida um dos maiores roqueiros do mundo, com o sucesso de Nirvana, que o tornou o maior dos roqueiros do mundo e sendo comumente lembrado por sua vida conturbada e caótica. Kurt, antes de ter criado Nirvana, era obcecado com a série Ren e Stimpy, e supostamente um dia ele decidiu criar uma música para a série. A história conta que um dia Kurt visitou a sede da Spook Animation, empresa que criou a série, e afirmou que queria escrever uma canção para a série. Os executivos não gostaram da música de Kurt e John Kricfalusi ficou puto da cara com a arrogância de Kurt, e então eles jogaram a música fora. Como eu havia dito anteriormente, não havia nenhuma cópia da suposta música, com a única evidência de sua existência sendo um relato do dublador do Stimpy, Billy West, enquanto era entrevistado no Nerdist Podcast. Nem mesmo familiares ou alguém próximo ao Kurt mencionou sobre a suposta música, o que faz nos pensar sobre a existência da música. De acordo com uma entrevista em espanhol com John Kricfalusi em julho de 2019, ele afirmou que não lembra do Kurt ter aparecido na Spunko e do tal rumor. Entretanto, em 10 de maio de 2022, no Twitter do Billy West, em resposta a um usuário que o questionou sobre a alegação dele sobre a suposta música de Kurt Cobain para Ren e Stimpy, ele negou totalmente a afirmação, dizendo que Kurt não gravou nenhuma música para a série. Pelo que parece, esse caso vai continuar sem resposta até que algum conhecido mais próximo do Kurt tenha algo a contar sobre ou revelar algo. Mas até lá, nada. É isso, galera. Esses foram os 5 casos intrigantes de Lost Medias com existência não confirmada. Espero que tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like para apoiar meu trampo, inscrever no meu canal para me fortalecer e ativar o sininho para você sempre estar notificado com os vídeos novos ou com alguma abobrinha que eu postarei na aba comunidade. É isso. E tchau!